O cerrado está morto. A frase de impacto resume a visão de um dos maiores estudiosos do bioma onde estamos pisando. Segundo ele, onde houve modificação do solo, o cerrado não brota mais. É autor de vários livros que abordam a vegetação onde fica o estado de Goiás. Um deles com o título bastante contundente, Réquiem para o Cerrado. Consta também em seu currículo a criação do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia do Instituto do Trópico Subúmido. O nosso convidado é o professor Altair Salles. Altair Salles é doutor em Arqueologia e Antropologia pelo Museu de História Natural de Washington, Estados Unidos, e graduado em Antropologia pela Universidade Católica do Chile. Atualmente, coordena o Instituto Altair Salles e mantém o blog Cerrado. Olá, professor, um prazer ter a sua presença aqui no TBC Memória. Prazer é todo meu. Eu queria inicialmente agradecer o convite, por estar participando de um programa que eu tenho acompanhado à distância, mas que eu sei que se trata de um programa bastante conceituado dentro da televisão regional. Estou à disposição. Em nome de toda a equipe, eu agradeço. Professor, vou começar mostrando já a capa desse livro aqui, Réquiem para o Cerrado, que eu citei agora há pouco. Réquiem é uma missa pós-morte, né? Então já começo provocando. O cerrado morreu? O cerrado é um tipo de formação ambiental que tem uma história evolutiva única no mundo. E as pessoas não conseguem entender o cerrado destacando apenas partes, ou seja, as pessoas que estudam o cerrado não levam em consideração a globalidade e a história evolutiva desse ambiente. Então, nesse sentido, o cerrado é muito complexo, pouco conhecido e, em função disso, basicamente, ele está totalmente desaparecido nas condições e no mundo atual. Mas, para eu entender melhor, significa o quê? Que, por exemplo, onde arranca uma árvore de cerrado, eu estou sendo simplista aqui na colocação, e planta soja, por exemplo, ele não volta, mesmo que tente replantar, é isso? Isso, porque a história evolutiva do cerrado demonstra que o cerrado é a mais antiga formação ambiental da história recente do planeta Terra. Ou seja, a história recente do planeta Terra começou há 65 milhões de anos. Para você ter uma ideia, o cerrado tem basicamente essa ideia, essa idade. Aí começou também a história do cerrado. Para que você tenha uma ideia, comparando com outros ambientes, a Amazônia chegou ao seu nível que nós conhecemos atualmente de expansão e de características há 3.000 anos antes do presente. O cerrado tem, no mínimo, 65 milhões de anos. Você poderia dizer, então, que o cerrado é um velhinho que está sendo maltratado e mal cuidado? Isto. Eu queria complementar dizendo que o cerrado, ele chegou já no seu clímax evolutivo. Ou seja, ele está extremamente adaptado aos ambientes no qual ele surgiu e desenvolveu. Balanço hídrico, tipo de solo, tipo de clima. Se houver qualquer mudança num desses elementos, você provoca uma mudança em todo o ambiente de cerrado na sua totalidade. Então quer dizer que o agronegócio, aquelas plantações, aquelas monoculturas extensivas de soja e outros grãos e cereais, isso é maléfico para o cerrado? É maléfico porque, não no sentido, poderia não ser, mas na época em que foi implantado todos esses grandes projetos agropastoril no cerrado, não se levou em consideração a vocação nem a história evolutiva do cerrado. Justamente por isso, algumas áreas que são cruciais para a vida do cerrado como um todo, são áreas estratégicas para a sobrevivência do cerrado,
não foram observadas e não foram respeitadas. Por exemplo, nos chapadões ocidentais da Bahia, nos chapadões e nos interflúvios de Goiás, de Mato Grosso, do Tocantins, né, onde estão implantados esses grandes projetos agropastoril, são áreas de recarga dos aquíferos que alimentam as grandes bacias hidrográficas do continente sul-americano, não só do Brasil, mas de todo o continente, desde a bacia amazônica, a bacia do Parnaíba, a bacia do São Francisco, toda a bacia do Paraná tem os seus nascedouros, os seus afluentes, né, e as suas formações oriundas aqui do Cerrado. Uma vez que você mexe nas áreas de recarga desses aquíferos, são os aquíferos que alimentam os rios, que formam os rios, tanto os menores quanto os maiores, né? Tudo depende da vida desses aquíferos que estão localizados abaixo do solo superficial do Cerrado. Quer dizer, isso em decorrência da formação de bacias geológicas que vem se formando ao longo dos tempos. Nós temos duas grandes bacias geológicas que se formaram aqui no Cerrado, né? A bacia do Paraná e a bacia do Maranhão, Parnaíba. Professor, vamos falar agora da sua carreira. Formação em antropologia e arqueologia no Chile e nos Estados Unidos até chegar ao doutorado. Como é que foi essa formação sua e como que te levou a ser um ambientalista? Então, minha formação básica é antropologia, mas também é geologia, né? Eu estudei muito geologia e também tenho vários cursos a nível de especialização e de pós-graduação em geologia. E dentro da antropologia, a gente sentia necessidade de criar uma escola teórica que ajudasse a raciocinar mais essa interação do homem com o meio ambiente. Aí nós sugerimos, durante minha permanência lá nos Estados Unidos, onde eu dei aula também, eu sugeri que a gente criasse um tipo de escola teórica que eu chamo de ecologia cultural, que ajudasse a entender melhor essa interação homem-meio ambiente. Então, daí surgiu essa necessidade de conhecer, de mergulhar profundamente no estudo ambiental. Perfeito. E depois, voltando para o Brasil, veio dar aula, teve a criação do Instituto dos Trópicos Subúmidos. Como é que foi isso? Então, a criação do Instituto do Trópico Subúmido surgiu a partir da minha vinda do doutorado, que eu cheguei já com essa ideia que eu já vinha trabalhando com o professor Assis Absaber, com alguns professores americanos, tipo a professora Beth Meggers, né, da Smithsonian. E aqui eu vim com a ideia de tentar implantar um grande instituto, né, que procurasse entender o Cerrado em sua globalidade. O Cerrado enquanto sistema biogeográfico, não enquanto bioma, como ele é considerado por muitos até de forma errônea, mas entender o Cerrado como um sistema biogeográfico, um sistema que engloba vários subsistemas que estejam ou que estão intimamente interligados, cuja modificação em qualquer um desses elementos provoca modificação no sistema como um todo, né? Então foi dentro dessa ótica que surgiu a criação do Instituto do Trópico Subúmido com diversas áreas de conhecimento, né, que seriam cultivadas ali. E no geral, vamos colocar assim, ele é reconhecido em nível nacional, em nível internacional, como uma referência na resistência da proteção do nosso bioma cerrado? No início, ele teve um tipo de explosão em termos de conhecimento, né? Inclusive, os conceitos criados dentro do Instituto são hoje utilizados pela Biogeografia Universal. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, o Instituto foi perdendo força, né? E hoje, praticamente, ele é um órgão, infelizmente, a gente fala isso com muita tristeza,
sem muita expressão dentro do contexto mundial. Falando ainda no Instituto, conecta com um grande amigo seu, né, Gesco von Puttkamer. Como é que foi a sua ligação com ele? Vocês trabalharam juntos, em contatos com nações indígenas? Sim, quando eu terminei meu curso de antropologia no Chile, eu já tinha escrito alguns artigos, né? E algumas universidades da América queriam que eu trabalhasse nos seus locais onde elas estavam situadas. Mas o CNPq me pegou, me contratou e me designou para uma missão junto aos índios Nambiquara, né, na fronteira de Rondônia com o Mato Grosso. Então, o primeiro grupo indígena com o qual eu fui trabalhar foi os Nambiquara. E com os Nambiquara eu conheci o Dr. Gesco, já trabalhando lá nessa região. E aí, através dele, ele me convidou inicialmente, né, para irmos na frente de atração dos índios Cinta Larga e Suruí, junto com a Poena Meirelles, Francisco Meirelles, né? E depois participamos de outros trabalhos de frente de atração, por exemplo, com os índios Urué-Uauau, em Rondônia, né? E junto com o Gesco, ele me levou depois a conhecer todo o trabalho dos irmãos Vilas Boas, principalmente Orlando e Cláudio, no Xingu, com os quais eu tive contato também durante muito tempo, convivi em trabalho de campo com eles, né? E aí eu fiquei sabendo, na conversa com o Gesco, que ele era detentor do maior acervo audiovisual do mundo sobre índios do Brasil. Só que ele era uma pessoa solitária, né? Vivia sozinho. E eu falei, quando ele morrer, pensei comigo, né? Aonde vai ficar esse acervo? E grande parte já estava no exterior. Então, lá ainda dentro do Instituto de Pré-História e Antropologia, eu fiz toda uma movimentação para a gente trazê-lo para dentro da universidade, porque uma pessoa com conhecimento que Universidade, ele tinha, no caso, antiga UCG. Antiga UCG, Universidade Católica de Goiás, né? Uma pessoa com conhecimento dele não deveria estar fora de uma casa como é a universidade. Então, eu levei como pesquisador para o Instituto de Pré-História e Antropologia e, posteriormente, né, em função disso, ele fez a doação de todo o acervo dele, né, audiovisual, para o Instituto, que hoje eu sou o curador desse acervo junto ao Ministério Público, né, mas a universidade tem um orgulho de possuir esse grande acervo, que é o maior acervo do mundo, não só de filmes, mas fotografias também, né? Ok, professor, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando dos seus livros, da sua obra literária, pode ser? TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. O TBC Memória conversa com o professor Altair Salles, ele que é uma das maiores autoridades ambientais do Brasil. No bloco anterior eu falei que íamos falar sobre os livros dele, sobre a literatura dele, mas antes eu faço uma provocação. Professor, o Cerrado só diz que está morto. Falamos de causa indígena no bloco anterior. E a causa indígena no Brasil é uma causa perdida também ou não? Eu não diria perdida, mas é uma causa também cuja perspectiva está muito nebulosa, né? Porque você tem que entender o índio também em sua globalidade, em sua diversidade, né? São seres humanos que chegaram aqui, por exemplo, ao Cerrado, os índios chegaram por volta de 13 mil anos antes do presente, né? E foram se desenvolvendo uma série de adaptações, todas coroadas de êxito, até receberem o impacto da colonização europeia, né? Esse impacto foi muito grande e devastou, de certa forma, o índio quase em sua globalidade, porque minou os seus elementos culturais. Mas, apesar disso, a cultura indígena, por ser tão adaptada e tão antiga
no Cerrado, já vivendo aqui durante muito tempo, nós podemos dizer que, mesmo assim, ela tem contribuído muito, né, para o brasileiro de forma geral. Por exemplo, se nós hoje, ao sentarmos à mesa, formos almoçar, por exemplo, a gente certamente vai comer feijão, tomate, milho, né? E tudo isso, cará, inhames, mandioca, batata, tudo isso são contribuições indígenas que às vezes a gente nem vê. Sem contar que o milho, que é esse cereal que hoje movimenta a economia não só do Brasil, mas a economia do mundo, né? Está baseada na produção do milho. O milho ele foi domesticado no México pelos índios mexicanos, povos originários mexicanos, né, que cruzaram duas gramíneas, o teossinte e o tripsaco, e deu origem ao milho. Quer dizer, quem pensa que não tinham tecnologia, essa é uma prova de que os pré-colombianos tinham tecnologia. Justamente. Então eles cruzaram essas duas gramíneas e desse cruzamento produziu o milho. Só que esse milho migra depois para os Andes, né? Sofre mais um aperfeiçoamento e depois chega até o interior do Brasil, aonde ele sofre seu processamento maior de domesticação. E nós temos os índios Caiabi no Xingu, que têm espigas de milho com mais de 40 centímetros, até 60 centímetros de comprimento, né? Professor, o senhor é uma autêntica universidade nos 3 tripés, né? Ensino como professor, extensão, fazendo todo esse trabalho que falou, e na pesquisa que resulta em literatura. A gente separou, está aqui até do meu lado, alguma parte da sua obra, Andarilhos da Claridade. Esse é seu livro referência? Não, isso é assim, porque eu escrevi antes desse, eu escrevia muito, num linguajar muito técnico, né? Esse é um livro onde o linguajar é menos técnico, mas que reflete a história do povoamento da América do Sul e especialmente aqui do centro do Brasil, né, desde os primórdios da sua ocupação até basicamente o final da glaciação, que aconteceu por volta de 11.000 e cujos resquícios vêm até 8.000 anos antes do presente. Então, esse livro trata disso numa linguagem mais acessível. Então, por isso é um livro que se esgotou rapidamente, hoje está na 2ª edição, mas também está esgotado, e agora a editora Chapuri produziu na forma de e-book em colaboração com outras editoras brasileiras. Pode-se dizer, quando essa busca sua de escrever numa linguagem mais simples, pode-se dizer que a academia tem dificuldade em conversar com a população no geral quando trabalha com uma linguagem rebuscada? Tem. A academia, até hoje, ela não soube valorizar os saberes que os índios deixaram para nós, por exemplo, né? Até hoje ela não soube valorizar os saberes dos ribeirinhos, das populações caboclas, né? Dos quilombolas, que são saberes interessantíssimos, né? Com uma riqueza minuciosa de detalhes. Perdão interromper, mas isso é porque a academia no Brasil é muito branca? Tem relação isso? Tem relação, porque o modelo de universidade que foi implantado no Brasil é o modelo ocidental, né? Que enquadra os conhecimentos, né? Dentro de áreas bem que impossibilita a sua movimentação. Por exemplo, a universidade, você vê que ela é dividida em ciências ambientais para um lado, ciências humanas para outro, ciências naturais para outro lado. Isso impede uma integração de conhecimentos. E essa integração de conhecimentos, consequentemente, impede a integração de saberes. E você não começa a valorizar os saberes que existem fora dos muros da academia. Ficam nas caixinhas. Fica nas caixinhas. Professor, outro livro, O Livro da Terra. Como é que surgiu a ideia de construir essa obra? Então, como eu sou arqueólogo e geólogo também, né? E
A arqueologia você estuda, você lê o que o homem produziu, a cultura que o homem fez, né? E que fica deitada às vezes na camada da terra, é soterrada durante o tempo. Você tem que fazer escavação e ler aquelas camadas para você ver o desenvolvimento da cultura, né? No caso, a arqueologia brasileira é diferente da arqueologia europeia, você está lendo a cultura produzida pelos aborígenes, né? Pelos nossos indígenas. Então você lê página por página. O livro da Terra é o lado geológico. E em vez de você ler só a cultura, você está lendo todo o planeta através dos vestígios que vieram se formando ao longo do tempo, da formação do planeta. Quer dizer, quando eu falo de cultura, o homem surgiu na África há 2 milhões de anos atrás. Vem aparecer no Cerrado há 13 mil anos antes do presente. 13 mil anos atrás. Mas a idade do planeta Terra tem 4 bilhões e 600 milhões de anos. Então, o livro da Terra conta isso. Ele mostra que você pode ler toda a história do planeta lendo esses vestígios que vão ficando ao longo do tempo. E esse livro é acessível, disponível também no mercado? Esse livro é disponível. Surgiu uma curiosidade aqui. O Cerrado é o bioma mais antigo, mas, pelo menos aqui nós no Cerrado, temos 13 mil anos de seres humanos pisando aqui. Por que isso? Tem uma pergunta. Não sei se essa pergunta tem resposta. Por que demorou tanto a espécie humana a chegar num bioma já tão antigo? É porque o homem surgiu num estágio evolutivo que ele não tinha ainda tecnologia para fazer grandes migrações, nem enfrentar os animais de rapina. Isso é uma conquista ao longo do tempo. Então ele surge, o que surge há 2 milhões de anos antes do presente, não é o Homo sapiens sapiens, né, que somos nós, mas o Homo habilis, que depois se transforma 1 milhão de anos depois em Homo erectus. A partir desse estágio é que ele começa a sair da África e conquistar a Eurásia. Primeiro a Europa, depois a Ásia, né? E a partir desse estágio de Homo erectus é que se dá origem a Homo sapiens. Como Homo sapiens, ele se torna mais cosmopolita, conquista a Austrália, Nova Zelândia e tempos depois, já com uma tecnologia um pouco mais avançada, ele chega até a Sibéria, atravessa o Estreito de Bering e começa a colonizar o Novo Mundo. E vem descendo. Professor, o tempo está acabando, vamos falar dessa revista aqui e depois eu quero falar também de um livro que não é de sua autoria, mas tem o seu dedo lá, a contribuição nele. A revista Chapuri, como é que ela surgiu, qual que é o objetivo dela? A revista Chapuri é um sonho do jornalista Jaime Saltchuk, né, que veio a morar aqui em Goiás há uns tempos atrás e colaborou muito para a cultura de Goiás. Criou o FICA, dentre as criações dele, né? Festival Internacional de Cinema Ambiental. E morando aqui, um dia, ele reuniu um grupo e pensou na elaboração de uma revista que trouxesse o nome Chapuri, em homenagem a Chico Mendes, né? Quer dizer, que consequentemente, através dessa revista, ele queria homenagear os povos da floresta. Então, ele criou essa revista. Hoje eu integro o conselho editorial da revista, que chegou no mês passado no número 100, sem interrupção. É uma revista mensal que circula tanto de forma digital como de forma física, como você vê aí, né? Impressa. Então, é uma revista que tem esse viés, é um viés socioambiental, né? Procura preservar os saberes dessa sociedade que se formou na Amazônia e no Cerrado. Professor, para encerrar, eu quero falar desse livro que não é seu, mas é de um amigo nosso, um conterrâneo seu, Elverton Baiano, Expedição Abissal. Qual que foi a sua participação para ele construir essa obra, que inclusive foi considerada em 2022 entre os 10 melhores livros, né? Qual que foi a sua participação? A minha participação foi muito pouca, simplesmente essa é uma história que eu participei.
né, de quando a gente estava estudando o aquífero Bambuí, estudando as grutas da Serra Geral na divisa de Goiás com a Bahia, e numa dessas expedições, juntamente com a Escola de Geologia de Ouro Preto, nós nos perdemos, né, e ficamos vários dias perdidos nessas cavernas. Aí um dia, eu quero até parabenizá-lo pela elaboração do livro, eu contei essa história para ele e ele, de forma romanceada, conseguiu elaborar esse livro tão bem elaborado, né? E, portanto, merece os nossos parabéns, né? As nossas palmas, porque ele conseguiu colocar um tema tão complexo numa forma de romance, coisa que a gente não consegue fazer. Só para encerrar mesmo, vocês ficaram andando em cavernas de Goiás até chegar em Correntina. Quantos quilômetros? 100? Não, nós ficamos mais de 174 dias, né, perdidos. Já estávamos desesperados. Isso mostra que essas cavernas que começam às vezes em São Domingos, em Arraias, né, elas vão se ramificando, passam às vezes por debaixo da bacia de vários rios e chegam até lá o Vale de São Francisco. Nós somos daqui, perto de Arraias, entre Arraias e São Domingos, até chegar no município de Santana dos Brejos, na Bahia, num povoadozinho chamado Barreiro do Cedro. Perfeito, professor, agradeço muito a sua participação, muito obrigado e parabéns por todo o trabalho que realizou em sua vida. Muito obrigado. Eu que agradeço e espero que o programa continue tendo seus êxitos, né, merecido, e suas conquistas, porque se trata de um programa super necessário para o público em geral. Obrigado. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.